Olá a todos, que a paz de Jesus nos abençoe, nos envolva nesse momento. É com muita alegria que nós estamos nos reunindo através da tecnologia, não é? Podendo nos abraçar espiritualmente nesta manhã de domingo, não é mesmo? E aproveitar esses momentos para lembrar que desde esta semana a Celuca vai vai apresentar as preleções através da página da Celuca aqui no Facebook, não é? Então, às terças-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 9h30 da manhã, como acontece no dia de hoje. Então, nós convidamos a todos para ficarem atentos, né, às datas e nos mantermos ligados em amor, conectados a Jesus, a paz, a prosperidade, e nesses dias nós realizarmos as nossas preleções e as nossas vibrações. Então convido a todos nesse momento, no conforto do seu lar, não é? Se houver possibilidade de colocar uma música bastante tranquila para nós fazermos as orações juntos, se não for possível não tem problema, não é? Vamos nos abraçar então espiritualmente, fechando os nossos olhos e fazendo a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, Divino Amigo, juntos nós nos encontramos nestes momentos, nos reunimos na Tua presença, glorificando a Deus nosso Pai pela vida, pela dádiva, do amor, pela família. Agradecemos por estes dias em que podemos refletir sobre a importância que é a convivência, a importância que é a solidariedade. E nestes momentos desta manhã te rogamos que possa nos abençoar com a Tua presença divina, com o Teu amor, abrindo-nos o caminho até Deus, o nosso Pai, a quem nós agradecemos por todas as bênçãos, orando a oração que você nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. E assim dizemos, assim seja. Damos graças a Deus. Então, reunidos nesta manhã, vamos conversar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre duas perguntas que Jesus nos faz. Elas estão registradas em momentos diferentes no Novo Testamento, né? Mas nesta manhã nós vamos escolher olhar para essas duas situações, não é? E pensarmos juntos os momentos que nós estamos vivendo. A primeira cena que nós vamos juntos observar é na cidade de Jericó. Jesus estava falando com as pessoas, estava fazendo os seus ensinamentos, levando as pessoas a abrirem seus corações e entenderem as verdades espirituais, né, sobre a nossa filiação a Deus, que somos espíritos eternos, abrindo o coração das pessoas para o amor, para a solidariedade. E muitas pessoas seguiram Jesus. Muitas pessoas procuravam Jesus para serem curadas, procuravam Jesus para que tivessem as suas ansiedades diminuídas, os seus problemas pudessem ser diminuídos. Então havia muita gente, uma multidão em volta de Jesus, todos querendo chegar perto dele. E nesse caminho de Jericó, estava sentado à beira da estrada um cego, chamado Bartolomeu. Bartolomeu ouviu que Jesus estava ali presente e começou a pensar que seria a oportunidade dele. Ele havia ouvido sobre Jesus, sobre o profeta, sobre o mestre que ensinava e que curava, e ele começa a chamar Jesus, pedindo que Jesus tivesse misericórdia dele, e gritava, e pedia, e esperava que Jesus o ouvisse, e clamava.
As pessoas em volta de Bartolomeu começaram a pedir que ele ficasse quieto, a recriminá-lo, que ele estava gritando, que ele estava atrapalhando. Mas Bartolomeu continuou, ele insistiu e continuou chamando, continuou clamando por Jesus. E Jesus ouviu. Jesus ouve Bartolomeu chamá-lo e pede que vão buscá-lo, que alguém vá buscá-lo. A pessoa chega até Bartolomeu e diz: Jesus está te chamando. Né? E Bartolomeu vai até Jesus. A gente pode tentar imaginar se ele foi sozinho, se ele foi ajudado, se um grupo de pessoas o ajudaram, mas a ação de Bartolomeu foi se levantar e ir até Jesus. E chegando lá, diante de Jesus, Jesus, com toda a ternura e compaixão, olha para Bartolomeu e pergunta: o que você quer que eu faça? Diz o texto bíblico que Bartolomeu não teve dúvidas, ele tinha certeza daquilo que ele queria para ele. E pediu a visão. Ele disse que ele queria ver. E Jesus responde a ele: a tua fé te curou. E Bartolomeu passou a ver. Então temos um momento no texto bíblico onde Bartolomeu anda, age, faz algo, vai até Jesus e vai sabendo o que ele queria pedir a Jesus. Pensando um pouquinho sobre isso, quantas vezes a gente fica diante de Deus, diante de Jesus e pedindo aquilo que será que é realmente o que a gente precisa? A gente precisa que seja afastado de nós a dificuldade, nós precisamos isso. Nós precisamos de respostas imediatas. O que é que a gente pede para Jesus? Jesus nos pergunta: o que é que você quer que eu faça? Então vamos deixar essa pergunta em suspenso e vamos pensar também em um outro momento registrado na Bíblia, no livro de Marcos, que diz que Jesus tinha acabado de falar num outro momento com uma multidão muito grande e tinha falado as suas parábolas e tinha ensinado através de exemplos da vida diária que diziam respeito à vida das pessoas naquele local. E estava entardecendo e Jesus então pede aos discípulos que todos entrassem no barco e eles iriam atravessar o lago de Genezaré, que é o lago de Tiberíades, né, lá em Jerusalém, e atravessar até o outro lado. Todos entram no barco e preparam o barco e começam a atravessar o mar da Galiléia, como ele é chamado na Bíblia, né? E no meio da travessia começa uma tempestade muito grande. As ondas começam a bater no barco, a jogar o barco para um lado e para o outro. As nuvens ficaram escuras, raios e trovões. E os discípulos começaram a ficar com medo. E olharam para Jesus e Jesus estava dormindo. Ele dormia tranquilamente, calmamente, na parte traseira do barco. E estavam os discípulos muito aflitos diante de toda aquela tormenta, raios e nuvens escuras e tempestades. E aí eles decidem acordar Jesus e perguntam para ele: Mestre, você não se importa que nós todos vamos morrer? Então Jesus se levanta com muita calma e ordena ao mar, às águas, à tempestade que se acalmem. E a voz serena de Jesus é ouvida e tudo volta à calma. As nuvens se dissipam, os ventos param e as ondas se tornam mais suaves. E Jesus então vira para os discípulos e pergunta: onde é que está a sua fé? Olhando para essa passagem, os discípulos devem ter ficado um tanto quanto constrangidos com essa pergunta, né? Porque na realidade cada um deles estavam pensando em como que eles iriam sair daquela situação, em como que, né, pedindo a Jesus que os tirassem dali. Então o pedido que havia no coração e na mente de cada um deles
Era um pedido de serem retirados daquela situação extremamente conflituosa e difícil. Então, pensando um pouquinho sobre isso, né? Quantas vezes nós nos colocamos em situações de extremo conflito e nos parece que tudo está no meio de uma tempestade. Na realidade, a passagem nos faz pensar na calma diante da tempestade. E que muitas vezes essa tempestade externa, que aparentemente é externa, na realidade é a nossa tempestade interna, é a nossa mente que fica atribulada, que fica pensando no que poderia acontecer, é o nosso coração que se enche de ansiedade, fica angustiado e nós estamos no meio de uma tempestade. Só que a passagem também nos mostra que Jesus está no barco. Jesus está tranquilo e confiante, tão confiante que ele estava dormindo, confiante em Deus, confiante de que tudo aquilo que estava acontecendo, a tormenta, a tempestade, o barco sendo jogado, tudo aquilo não passava de movimentos do plano físico, movimentos no mundo, e que na confiança que se tem em Deus e na vida eterna, nós devemos passar por essas turbulências de forma tranquila, porque Jesus está no barco, Jesus está presente. Então, pensando nessa figura, né, dessa passagem de Marcos, que está registrada em Marcos, a gente pode pensar o seguinte: enquanto os discípulos estavam pensando na própria sobrevivência, eles entraram em desespero. E aí decidiram como eu disse, como é que nós vamos sair daqui, mestre, nos tire daqui, nos tire da situação. E a grande surpresa é que ao invés de serem tirados da situação, Jesus presente acalma a tempestade, acalma a turbulência. Jesus presente na vida acalma os nossos pensamentos e nos traz segurança. Então, lembrarmos desse episódio para pensarmos os dias de hoje. Por um lado, Jesus está presente, não está fora da situação, ele está presente, ele nos apoia. E aí faz todo o sentido pensarmos o desespero dos discípulos, porque eles estavam olhando o que acontecia no mundo exterior e entrar em turbulência com relação ao que acontecia externamente. Se tivessem confiado, Jesus está aqui, está sereno, então eu vou ficar sereno também, porque é sinal de que tudo vai acabar bem. Mas não, se atribularam. Da mesma forma, nós nos atribulamos, nos ficamos ansiosos e preocupados com possibilidades do que pode vir a acontecer, não é? No mundo exterior, e ficamos da mesma maneira aflitos como a tempestade que ruge. Na realidade, Jesus presente acalma essa tempestade. Ele não vai nos retirar da situação em que nós estamos. Seja uma situação de enfermidade hoje, seja uma situação do isolamento social em que nós nos propusemos a nos preservarmos e preservar a saúde dos outros, seja na dificuldade da falta de um emprego ou de dificuldades econômicas, Jesus não vai nos tirar da situação, mas Jesus nos dá calma e tranquilidade para passarmos por essa situação. Então, um outro ponto dessa passagem bíblica é que se os discípulos tivessem pensado em como resolverem a situação juntos, teriam encontrado meios de evitar que o barco pudesse ser afundado e outras coisas pudessem acontecer. A passagem nos faz pensar o quanto a solidariedade, o quanto o trabalho em prol dos outros, eles poderiam até ter pensado em proteger Jesus, não é? Proteger Jesus e o que nós faremos para que ele não seja, né, atingido por essa tempestade. O que faremos para poupá-lo, né, para salvá-lo.
Mas não, diante da dificuldade, se deixaram levar pela dificuldade, pela ansiedade e pela turbulência que a tempestade causava, e causava internamente, nos sentimentos e nos pensamentos. Então Jesus está ao nosso lado, e perguntando a cada um de nós: o que você quer que eu faça? Jesus nos pergunta. Ao mesmo tempo, ele pergunta: onde é que está a sua fé? Assim como Bartolomeu andou, levantou e foi até Jesus com ajuda ou sozinho, nós também pensamos aí os discípulos que poderiam ter feito algo para preservar a vida um dos outros, nós também. O amor se manifesta em ações, não é só na oração que o amor se manifesta, mas nas ações. O que estamos fazendo por quem está próximo a gente, na nossa família? Estamos trazendo serenidade, calma, trazendo confiança. Estamos percebendo que Jesus está conosco e nos auxilia na passagem por esse momento difícil. Este momento em que estamos com a tecnologia, todos reunidos em nome do amor de Jesus, é um sinal de que Ele está conosco, de que Ele nos abençoa, nos abraça e diz: tudo vai passar, tenha calma e tenha fé. Então vamos fechar os nossos olhos nesse momento e vamos orar e fazer as nossas vibrações. Então, com muita alegria em nosso coração, nós respiramos profundamente, pensando nesta manhã de domingo, pensando na natureza, no sol, no ar, na água, pensando no alimento que não nos falta, pensando no amparo que é sempre presente. Manifesto no abraço de um amigo, numa leitura, numa publicação que lemos que nos traz um sentimento bom de que alguém fez algo e nos causou bem-estar. E com esse bem-estar e com essa serenidade e com esse sentimento de que somos abraçados e abençoados, nós agradecemos a Deus, elevando os nossos pensamentos para pensar o planeta neste momento. Pensar o planeta e nestes momentos difíceis e estranhos nos quais passamos, de isolamento e quarentenas, que o amor e o amparo possa chegar a todas as pessoas do planeta, a todas as pessoas desesperançadas, a todas as pessoas internadas, as pessoas enfermas, as pessoas que se sentem abandonadas. Jesus, amado amigo, que o teu amor envolva cada ser humano, no local onde ele se encontra, seja nas cidades onde ainda a pandemia é muito forte, seja nos locais desertos, sejam as pessoas que moram nas ruas e que estão desprovidas de amparo. Que o teu amor abençoe a todas as crianças, abençoe a todos os idosos, que o teu amor infinito envolva todo o planeta, trazendo saúde, trazendo bênçãos e trazendo a paz. Vibramos por todas as pessoas que buscam assistência, que buscam ajuda espiritual, que elas recebam neste momento o teu amparo e as energias necessárias. Vibramos por todos os trabalhadores do Cristo, que se empenham em amparar, em orar, em elevar espiritualmente as energias deste planeta, doando as suas orações, o seu amor e carinho, para que sejam levados a todos aqueles que necessitam. Agradecido, Senhor, pelo teu abraço eterno e amoroso, nós oramos e dizemos: assim seja, e damos graças a Deus, nosso Pai. Um excelente dia a todos.